Eu vou modificar agora o raciocínio dessa nossa aplicação e em vez de a gente estar iniciando o primeiro valor igual à própria variável de controle do for, eu quero agora definir que o primeiro dado do meu vetor de tensões não seja mais igual ao próprio const, mas que ele seja, por exemplo, igual a 200. Eu quero que a minha primeira tensão, então o nosso vetor vai ser lido na posição 1, eu quero que ele seja igual a 200, ou seja, nesse momento a minha tensão é de 200 volts. Guardei na posição 1 esse dado, e eu quero que a partir dele, ou seja, na segunda, terceira, quarta posição e sucessivamente, seja sempre acrescentado um determinado valor para estar variando aí as tensões ao longo desse nosso vetor. Então, eu vou modificar a leitura, na verdade, a inicialização da variável cont, ela já não vai mais iniciar a partir de 1, vai iniciar a partir de 2, já que a posição 1 foi configurada para receber o valor 200. Então, eu vou estar iniciando aqui o cont com 2, então eu já vou estar lendo o nosso vetor a partir da segunda posição e nunca vou estar reescrevendo então o valor da primeira. E agora eu não quero mais guardar o valor cont dentro desse vetor. Eu quero guardar o valor lido anteriormente, o valor da posição anterior, ou seja, se eu chamei aqui de cont, a posição anterior será, portanto, cont menos 1, e a ela eu adiciono então uma unidade. Então percebam que nessa primeira passagem do for, eu vou estar na posição 2, nosso vetor de tensões, e vou estar lendo agora a posição 1, ou seja, 2 menos 1, que na posição 1 eu tenho dado 200, então eu vou somar 200 com 1, vou ter na segunda posição, portanto, o valor 201. Na próxima passagem, o nosso cont assume o valor 3, já que o incremento é unitário. Eu vou estar lendo a posição 3 do nosso vetor de tensões. Aqui eu vou estar trabalhando com a posição 2. Então, o dado guardado na posição 2 foi o dado gerado na iteração anterior do for. Nele eu vou adicionar 1, ou seja, 201 mais 1, 202, assim sucessivamente. Eu finalizo mostrando aqui quem é o nosso vetor de tensões. Na sequência, já vamos calculando, através da lei de Ohm, da equação da lei de Ohm, os dados para a corrente. E na sequência, vamos mostrar quem é o vetor de correntes. Vou executar a nossa aplicação para vocês visualizarem aí como ficou a nossa aplicação, o retorno da nossa aplicação. Vou atribuir novamente comprimento 5. Então, vejam aí que a gente agora iniciou de 200, foi até 204, já que se tratava de 5 posições, e obtivemos aí como retorno também 5 valores de correntes, respectivos a cada um desses valores de tensões. Veja que não ficou legal porque faltou uma legendazinha para indicar que a primeira linha é o vetor de tensões, a segunda linha é o vetor de correntes. Então vamos inserir nesse momento essa informação no nosso script. Para fazer isso é muito simples. Existem algumas formas, mas eu vou aproveitar para nessa videoaula utilizar um vetor onde esse vetor ele tanto vai conter uma string quanto os dados do nosso vetor U e aqui embaixo do nosso vetor de correntes. Então, como eu vou fazer isso? Primeiro, vou deletar aqui o nosso U, vou colocar o colchete, onde eu vou delimitar quais são os dados do nosso vetor. O primeiro dado que eu quero vai ser a seguinte string, vou colocar assim, valores, na verdade, simplesmente tensões. Vou colocar aqui esse T maiúsculo, então vou colocar aqui tensões, e na sequência eu quero mostrar, depois dessa string, na mesma linha, eu quero mostrar quais são os valores da variável U. Para fazer isso, pessoal, como eu iniciei o nosso vetor com uma string, os dados que eu posso passar na sequência, eu vou ficar limitado também a passar mais strings dentro desse mesmo vetor. Eu não posso, repito agora, colocar dados como valores em double ou float dentro desse vetor que o MATLAB infelizmente não vai conseguir processar corretamente essa linha 11. A gente vai ter um retorno de erro.
MATLAB é incapaz de começar trabalhando aqui com string e na sequência mudar o tipo de dado, por exemplo, para float, dentro do mesmo vetor. Isso infelizmente não é possível. Então, para ajustar aí, como esses valores de U podem ser valores números reais, o que eu vou fazer é, através da nossa função num2str, eu vou concatenar num2str, eu vou concatenar essa primeira string com a segunda string que é retornada pela nossa função num2str. O que é que essa função recebe? Eu vou passar como parâmetro o nosso vetor U e ela pega todos os valores um a um, né, dos nossos valores de U e vai convertendo eles para string. Então, da mesma forma que aqui eu tenho uma string, o retorno da num2str também é string. Então, a gente vai continuar trabalhando com o mesmo tipo de dado. Como começamos com string, a gente vai permanecer com string. Então, simplificando aí, o que a num2str faz é converter os nossos valores de U, posição a posição, em strings. Certo, pessoal? E vou aproveitar do mesmo raciocínio aqui na linha 16, onde eu estava mostrando os valores da nossa corrente. Vou copiar aqui o mesmo vetor e vou simplesmente adaptar aqui embaixo. Já não são mais tensões, são correntes. E o vetor agora que tem que ser exibido não é mais U, é o I. Então, vejam aí que esse nosso vetor inserido aqui dentro da DISP, ele contém essa string e na sequência a gente concatenou com mais essa string, ou seja, vários valores que foram convertidos para string e adicionados aqui a essa string com os caracteres referentes a correntes, o nome correntes em si. Vamos executar e ver, portanto, qual é o retorno que o MATLAB vai nos ofertar. Vou colocar agora 8 valores, perdão, menos valores, vamos colocar 4. 4 valores de tensões, obviamente vamos retornar aí 4 valores de corrente, mas agora com a legenda criada. Tensões, e aí a gente tem todas as tensões, correntes, todas as respectivas correntes calculadas. Certo, pessoal? Então vejam aí que foi muito legal essa nossa aplicação, porque deu aí para a gente estar trabalhando a aplicação de uma equação, como foi o caso da lei de Ohm, para estar gerando os dados para um segundo vetor, como foi explorado aí o vetor de correntes. O primeiro vetor foi o vetor de tensões e ele cedia seus dados para serem utilizados dentro da nossa lei de Ohm e assim, respectivamente, gerar valores para correntes. Certo, pessoal? Então, essas duas aplicações foram bem legais para esse propósito. E eu vou explorar um pouquinho mais dessa opção que o DISP nos oferta, de poder colocar um vetor aqui dentro como parâmetro do próprio DISP e voltar a uma aplicação que a gente já viu em aulas anteriores, que foi a aplicação onde a gente determinava raiz através do método da bissecção. Vou abrir novamente esse script. Peço aí que quem não assistiu essa videoaula volte lá. Se não me falha a memória agora, essa é a aula de número 15, onde foi explicado como a gente implementou aqui o algoritmo da bissecção. E eu vou aproveitar aqui o momento em que o método é realmente implementado dentro do script, ou seja, a partir aqui da linha 17, na linha 18 eu tenho a equação do método, né, a principal equação do método, e abaixo dela eu vou colocar um DISP para que a gente consiga, a cada iteração dessa nossa aplicação, a gente vai estar conseguindo ver quais são os dados respectivos à iteração, ou seja, a gente vai saber em que iteração a gente vai estar no momento da execução, a gente vai, respectivamente, qual iteração a gente vai conseguir ver qual o valor de A, qual o valor de B, ou seja, do limite inferior, do limite superior e também da raiz que foi calculada para aquela iteração. Para mostrar todos esses valores através do DISP, novamente eu vou criar um vetor aqui dentro do DISP. O primeiro dado que eu quero mostrar nesse vetor
é o nosso conte, que é respectivo à iteração. Na sequência, o segundo dado que eu quero colocar dentro do vetor é o nosso limite inferior, depois o limite superior, e na sequência o comprimento do nosso intervalo considerado, ou seja, limite superior menos limite inferior. Vejam que eu criei esse nosso vetor a partir dos dados que estavam nas variáveis, tanto conte quanto A e B também. Só que tem um detalhe, quando a gente está na primeira passagem desse nosso for, a gente ainda não, o comprimento ele é igual ao próprio comprimento inicial, ou seja, a gente ainda não bisseccionou, a gente não seccionou ainda o intervalo, ou seja, a gente não cortou o intervalo ainda no meio. Então, vamos criar aqui uma seleção de casos possíveis. Então, eu vou, através de um if, filtrar o seguinte caso. Vou colocar aqui logo o end para não esquecer. Vou tabular aqui de maneira correta. Quando o nosso conte for igual a 0, ou seja, o nosso intervalo ele ainda é um intervalo inicial, a gente ainda não tem dividido esse intervalo ao meio, eu quero que o MATLAB que o MATLAB mostre para a gente apenas os valores da iteração, do limite inferior, superior, mas não mostre aí o comprimento, já que ele é igual ao comprimento inicial. E para valores diferentes de 0, ou seja, quando o conte for qualquer valor diferente de 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, aí sim eu vou mostrar tanto o conte quanto o limite inferior, ou seja, iteração que a gente está, limite inferior, superior e comprimento do intervalo considerado. Para que os dados que vão ser mostrados na Command Windows sejam mais facilmente compreendidos, antes da linha do for, antes do for iniciar, de fato, eu vou criar aqui um fprintf, onde eu vou passar como argumento a seguinte string. E essa string vai ser apenas uma legenda para o que de fato são esses dados que a gente vai estar visualizando a cada iteração. Ou seja, a gente vai estar vendo, através dessa string, o valor de n, dispondo aí n iterações, né? Na sequência, eu vou colocar, na verdade eu vou iniciar assim, vou colocar aqui uma tabulação, então /t no MATLAB, vou colocar aí o n, que é nosso número de iterações. Na sequência, vou dar duas tabulações, vou mostrar qual é o nosso valor de A, ou seja, o nosso limite inferior. Vou dar duas tabulações para colocar o valor de B, mais duas tabulações para colocar o nosso valor de B menos A, ou seja, comprimento do nosso intervalo considerado. É possível que essas tabulações desajustem um pouquinho a visualização das colunas de dados que a gente vai estar mostrando, mas qualquer coisa a gente faz uma correção aí depois do nosso primeiro teste. Então, vou executar aqui a nossa aplicação novamente. Vou passar a mesma equação que eu acredito que foi utilizada na aula de número 15, x ao cubo menos 5 vezes x menos 3. Vou utilizar como limite inferior o valor 0, limite superior o valor 1. Vou passar agora, deu intervalo inválido, ou seja, se o nosso intervalo é inválido, a gente vai ter que testar limites diferentes. O que eu vou fazer, na verdade, é parar aqui o funcionamento do nosso script. Para isso, basta vocês teclarem Ctrl C. Eu encerrei aqui o funcionamento desse nosso script. Vou limpar aqui o nosso console. Acredito que eu simplesmente fiz a utilização da equação errada. Então, vou aproveitar o mesmo caso anterior, vou reexecutar, mas vou corrigir aqui a nossa equação. Em vez de 5 vezes x, creio eu que era 3 vezes x menos 5. Nosso limite inferior 0, limite superior 1. Como deu limite inválido novamente, eu vou fazer logo uma análise das raízes dessa nossa equação. Vou abrir aqui o nosso navegador.
vou utilizar o motor de buscas, tal qual eu fiz na aula anterior, para a gente estar visualizando como é o gráfico dessa função. Então, só para que a gente consiga utilizar um intervalo do valor para determinação de raízes. Então, vejam que eu tenho uma raiz aqui compreendida entre 2 e 2,5. Então, para testar, por isso a gente não estava conseguindo utilizar os limitantes 0 e 1. Vejam que a gente não tem raiz dentro desse intervalo. Ou seja, o nosso script estava funcionando de maneira ideal. Ele nos alertou para uma situação que realmente está acontecendo. A gente não tem raiz, então não tem por que tentar calcular uma raiz para aquele intervalo. Vamos agora passar então, vou passar o limite inferior a 0 e o limite superior a 3, onde eu tenho certeza que tem essa raiz compreendida. Então vou voltar aqui ao MATLAB, digite o limite inferior, vou colocar 0, limite superior 3, vejam que agora ele aceitou os limitantes que a gente deu. Vou passar aqui um erro de 3 dígitos. Vou colocar 100 iterações como um protocolo de segurança para o nosso script. E olhem aqui o nosso resultado. A gente teve aqui N, e aí na coluna do N as iterações 1, 2, 3 e assim sucessivamente. A nossos valores de limite inferiores, B, e aí todos os valores de limites superiores. Só não ficou legal aqui porque, como não coloquei o nosso /n aqui no fprintf, não houve o salto de linha para começar a mostrar os valores desse nosso disp. Então, vou melhorar aqui a nosso fprintf, colocando um salto de linha para, depois de saltar, ele realmente começar a mostrar os valores através desse disp. Vou executar novamente. Vou passar aí a mesma função, os mesmos valores. Então, vou só no teclado mesmo. Nosso limite inferior 0, nosso limite superior 1. Perdão, não 1, que bobagem minha. Foi 0, 3, o erro de 3 dígitos. Opa! Valor de iterações 100. Agora sim, vejam que o processamento retornou aqui dados de maneira bem mais organizados. Então vejam aí, N0, A0, B3, ou seja, a gente não teve nenhuma repetição ainda do for, né, daquele nosso for. O comprimento não foi mostrado como a gente pediu, o nosso if selecionou bem esse caso. E aí a gente continuou, primeira iteração 1, o valor respectivo do limite inferior, do limite superior e o comprimento adotado. Vejam que, como a gente passou o comprimento inicial tamanho 3, na primeira iteração ele já tinha sido dividido ao meio, ficou 1,5, e aí novamente foi dividido ao meio, ficou 0,75, e aí foi cada vez menor o nosso comprimento, até que a nossa raiz foi calculada para o valor 2,27, o que realmente pode ser verificado aqui no motor de buscas. Realmente esse valor está de acordo com o que o nosso motor está nos mostrando. Então, voltando ao MATLAB. E aí a gente consegue então ver como foi o comportamento, né, do nosso método para a determinação dessa raiz. Então, as iterações foram passando, né, a gente foi aumentando nos valores das iterações. O nosso intervalo foi diminuindo a cada iteração até que a gente chegou no valor final para a nossa raiz com a precisão de 3 dígitos. Certo, pessoal? Então vejam aí que nosso algoritmo agora ficou mais completo. E eu vou dar como essa aula como a parte 2, e vou aproveitar para dizer que é o encerramento desse nosso método da bissecção. Então vou colocar essa informação no título da aula, método da bissecção, parte 2, já como a segunda e última parte desse nosso método. A partir de agora eu já não vou mais fazer nenhuma melhoria nas aulas seguintes. Ok, pessoal? E para encerrar essa nossa videoaula, vamos para o último caso que eu comentei que faríamos. Nesses 4 scripts aqui que trabalhamos, foi explorado sempre alguma lei para estar gerando os dados dos vetores,
E a nossa última aplicação, a gente vai abrir a opção ao usuário de tanto definir o comprimento do vetor, quanto também de alocar os dados em tempo de execução. Os dados já não vão mais ser pré-definidos por uma regra de geração, uma lei de geração, mas o usuário vai poder decidir sobre quais os dados ele quer colocar ou pode preencher aleatoriamente, fica aí a critério do usuário. Então, vou iniciar novamente um script, mas antes disso, vou aproveitar essa estrutura que já foi criada no nosso primeiro script. Vou colar todo esse código, Ctrl+C, Ctrl+V, e a mudança que eu vou fazer é muito pequena em relação a esse primeiro algoritmo que já tínhamos preparado. O n continua mantendo aí o comprimento do vetor. Eu vou manter aqui o incremento igual a 1, ou seja, basta eu retirar o termo de incremento do nosso controlador for, e em vez de passar o valor cont para a nossa respectiva posição do vetor, eu vou passar um input que vai lançar o pedido através da string na nossa command window, e o usuário digita o valor e a input retorna esse dado para essa posição específica. Então, digite um dado, vou colocar assim, ou um valor, digite um valor. Vamos executar essa nossa aplicação. Vou chamar de vetor 02, vou salvar. O vetor 02 já está funcionando aqui na command window, vou passar 6. Vejam que o comprimento foi confirmado como 6, e agora, em vez de já aparecer na sequência todos os valores do vetor, como a gente ainda não tem valor nenhum, né? A gente está nesse momento na execução da linha 5, eu vou definir que o dado que eu quero guardar é 4, na iteração seguinte 5, 2, 8, estou jogando valores aleatórios para serem armazenados no vetor, e agora, a partir do preenchimento da última posição, o MATLAB retorna para a gente todos os valores que a gente digitou foram devidamente inseridos nas respectivas posições do nosso vetor. Só que teve um detalhe, a gente estava sempre visualizando o mesmo pedido, digite um valor. Se o comprimento fosse maior, se a gente tivesse passado, por exemplo, 100, 150 posições, num determinado momento a gente poderia ter até se perdido em relação a qual posição a gente já estava alocando dados. Então, para melhorar esse nosso script, eu vou passar para o usuário uma informação pertinente a qual posição do vetor, em qual posição ele está alocando dados. Então, para isso, antes do pedido de um dado, eu vou criar um fprintf, onde eu vou passar como string essa informação de posição ao usuário. Então, eu já não vou passar, já não tenho mais interesse de utilizar nenhuma string dentro do input. Essa mesma string eu vou colar aqui no fprintf, simplesmente recortei e colei. E quando eu coloquei que digite um valor, eu vou indicar aqui dentro de parênteses em que posição o meu usuário está. Ou seja, vou colocar aqui a palavra posição e aqui eu vou indicar essa posição. Como eu vou fazer isso? Eu não posso colocar aqui 1, e aí porque vai ficar sempre repetindo sempre 1, então vai ser uma ilusão, a gente vai estar passando na verdade informação em posição errada, né? Todo tempo a gente vai estar mostrando 1 como sendo a posição, e a gente já pode estar numa posição diferente. A ideia é que o nosso cont ele vai percorrer todas as posições do nosso vetor, uma vez que a gente está criando atribuiu o cont a responsabilidade de definir qual posição a gente está guardando dado do vetor. Então eu posso pegar esse mesmo cont para utilizar para indicar a posição que a gente está. Para isso, eu vou passar aqui um %d. Se eu estou utilizando %d, eu quero mostrar o dado de uma determinada variável do tipo inteiro. E a variável que eu quero mostrar é a variável cont. Ou seja, eu quero mostrar nessa posição qual é o dado que cont armazena. Primeira passagem do for, aqui vai aparecer 1, porque eu estou gravando o dado na posição 1. Segunda passagem do for, aqui vai aparecer 2, porque a gente utilizou o incremento unitário. Eu vou estar guardando na posição 2 e assim sucessivamente até a enésima, e depois a gente mostra
todos os dados que foram então armazenados. Vou executar aqui o nosso programa. Comprimento do vetor, vou passar 4, para a gente testar um pouco mais rápido agora. Digite um valor, vejam só, primeira posição, vou guardar o valor 5. Iteração seguinte, olha, atualizado para o valor 2. Então, na posição 2, quero guardar o valor 90, o valor 0.5 agora na 3, o valor 1.32 na quarta, e aí visualizem agora o nosso vetor com todos os seus dados devidamente alocados. Certo, pessoal? Então vejam que agora, além do usuário definir em tempo de execução da nossa aplicação o comprimento do vetor, ele também foi capaz, ainda em execução, de determinar quais eram os dados que ele queria alocar no vetor. Certo, pessoal? Então, agora, já a missão cumprida, todos os temas que eu falei que a gente estaria abordando aqui na nossa aula já foram explorados. Só me resta agora me despedir de todos vocês e deixar um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!